A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Mais um domingo, um domingo de Escola Bíblica Dominical, e nós estamos aqui juntos para aprendermos mais de Deus, para crescermos mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Fico muito feliz de poder estar nesta manhã de domingo compartilhando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para você também que me ajude compartilhando o link da nossa rádio, o link da TV, ou se você está no nosso canal no YouTube, se ainda não é inscrito, se inscreva, me ajude a levar o Evangelho de Jesus a mais pessoas. Quando você se inscreve, você deixa lá o seu like, você ativa o sininho, tá? Você vai estar me ajudando a divulgar o reino de Deus, porque quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube vai nos recomendar, né? E então nós vamos estar tendo um alcance muito maior com relação à palavra de Deus. Bom dia, seja bem-vindo, ou boa tarde, ou quem sabe boa noite, no seu horário que você vai estar assistindo esta lição, mas que o Senhor, nosso Deus, esteja abrindo as nossas mentes e assim nós possamos, amados, aprender mais de Deus nesta manhã abençoada, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, nosso Pai, eu quero agradecer porque estamos mais uma vez num domingo estudando a Tua Palavra. Quero pedir ao Senhor a direção, meu Deus, deste estudo e pedir ao Senhor, Pai, que abra as nossas mentes para que tanto eu quanto aqueles que nos assistem possam entender a Tua Palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, não é? Querido, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica, e a lição de hoje é a lição de número 8 do primeiro trimestre do ano de 2023. E a lição de hoje é do dia 19 de fevereiro de 2023 e o nosso tema continua sobre avivamento, tá? O avivamento espiritual no mundo. Olha, amados, é fundamental para a vida, para a existência da igreja, tá? O avivamento espiritual. O avivamento espiritual que motiva, que leva, é a força propulsora, né? O Espírito Santo, tá? Que vai fazer com que a igreja se movimente e possa levar o Evangelho até os confins da terra. Então, o tema de hoje é o avivamento espiritual no mundo. Vamos conhecer mais sobre o avivamento do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, tá bom, amado? E olha, queridos, o nosso textuário está em Ezequiel 47, versículo 5. Ezequiel 47, versículo 5, que diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, versículo 5. A verdade prática da lição, amados, é a seguinte: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar
o verdadeiro avivamento espiritual, tá? Então, queridos, não há como experimentarmos o verdadeiro avivamento espiritual se não for por intermédio do Espírito Santo de Deus. As pessoas até tentam, criar movimentos, articular dramatizações, tá? Como existem muitos artistas de púlpitos, trazendo verdadeiros movimentos, mas nada realmente se equipara ao avivamento produzido pelo Espírito Santo de Deus. Todos esses movimentos, eles caem, eles passam, mas, amados, a ação do Espírito de Deus é tremenda, é verdadeira, é eficaz e permanece gerando frutos na vida do homem, na vida da mulher de Deus. Queridos, a leitura bíblica em classe da nossa lição está em Ezequiel capítulo 37, dos versículos 7 a 10, e Ezequiel capítulo 47, dos versículos 1 a 5, e também o versículo 9. E nós vamos ler, tá bom? Para você entender a lição de hoje, tá? Ezequiel 37, versículos 7 a 10 diz assim: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito neles. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ezequiel capítulo 47, dos versículos 1 até o versículo 5, diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu uma grande multidão. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e me fez, era um ribeiro que eu não podia passar. E mediu mais 1000
repetindo, e era um ribeiro que eu não podia passar. O versículo 9 diz assim: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entre esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo o que entrar por esse ribeiro. Amém, amados? Louvado seja então o nome do Senhor nosso Deus, que Ele, o Papai do céu, nos abençoe grandiosamente. Louvado seja. Queridos, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Águas restauradoras, águas saradoras, águas curadoras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha, meu amado, nesta lição partiremos da imagem do vale de ossos secos, lá do capítulo 37, e da imagem das águas, no capítulo 47 do livro de Ezequiel. Embora haja um contexto específico para a nação de Israel, essas águas podem ser aplicadas como paradigmas do que Deus deseja fazer com o seu povo. Trazer vida onde não há mais vida. Manifestar o fogo santo onde está havendo frieza espiritual. Avivar o que já está morto. Queridos, olha só a profundidade da lição de hoje, tá? Então, Deus deseja fazer com o seu povo. O que Ele quer fazer conosco? Quer trazer vida onde já não há mais vida, né? E quantas igrejas, quantos irmãos estão no sono da indolência, estão aí, amados, inertes, parados, inativos. Deus, Ele quer manifestar o fogo santo onde está havendo frieza espiritual, desânimo, cristãos de cabeça baixa, sabe, parece que vencidos. Deus, Ele quer avivar o que já está morto. Então veremos que Deus, Ele já fez isso muitas vezes na sua igreja ao longo da história. Portanto, amado, Ele pode fazer de novo nos nossos dias, Ele pode fazer de novo na minha vida, Ele pode fazer de novo na sua vida. Sabe, não importa o estado que você se encontre agora, se como aqueles ossos secos, ou se como uma terra improdutiva, o Senhor, Ele quer trazer vida de volta para você, vida cheia do Espírito Santo, vida renovada, fogo que venha abrasar a tua vida espiritual e que venha te tornar novamente um verdadeiro soldado do Senhor Jesus. Queridos, a lição de hoje tem pontos importantes que nós vamos destacar. Nossa lição está dividida em 3 pontos e o objetivo é justamente este: explicar o avivamento no tempo do profeta Ezequiel, como também identificar os grandes avivamentos que aconteceram no mundo e, por final, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da
história, tá? Mudam o rumo da história do povo de Deus. Queridos, é importante nós cultivarmos, tá? Um relacionamento profundo com Deus. O Espírito de Deus, ele não age nem por força e nem por violência. Mas, entretanto, é preciso reconhecermos que Deus ainda tem levantado talentos na sua obra. E você pode ser um grande talento nas mãos de Deus, levantado por Deus para realizar a obra. O Espírito Santo de Deus tem soprado em pessoas que amam ao Senhor e que zelam pela propagação, pela proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Meu amado, é vontade de Deus que você, que eu, que nós sejamos povo avivado, sejamos crentes cheios da unção de Deus. Então é importante que nós estejamos atentos para o agir de Deus nas nossas vidas, amados. Olha, o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer nos nossos dias. Sabe? O que Deus fez lá no tempo de Ezequiel, Ele pode fazer hoje, nos nossos dias. Deus produziu avivamento em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século 20 também nós contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, amados, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. E na lição de hoje, tá? A partir de Ezequiel 37 e 47, nós vamos estudar os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então, Deus vai despertar o seu povo. Deus vai despertar a sua igreja. Deus vai balançar as estruturas deste mundo através do avivamento espiritual que vai chegar na igreja do Senhor Jesus antes do arrebatamento. Queridos, o primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico o tema é este: o avivamento no tempo de Ezequiel. Olha, amados, no tempo de Ezequiel havia o quê? Calamidade, né? Então, e restauração de Israel. Olha, o profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e também a apostasia de Israel. O profeta veio para alertar, sim, o povo de Deus. Amados, o Senhor tem alertado a sua igreja todos os dias, através da sua santa palavra. O que acontece hoje é que a igreja está atrás de profetas que falem o que a igreja quer ouvir. Mas Deus nunca falou para a gente, nunca falou para a sua igreja, para o seu povo, o que o povo gosta de ouvir, mas o que o povo precisa ouvir. E a igreja dos dias de hoje precisa parar para ouvir o que Deus está falando com ela. E no momento que a igreja parar para ouvir o que Deus está falando com ela e deixar de ouvir profetas bajuladores, profetas amaciadores do seu ego, a igreja vai voltar-se para Deus. E o que vai acontecer? Vai acontecer um grande reboliço na congregação. Vai acontecer, sim, meu amado, um grande avivamento espiritual. Quando o povo de Deus deixar de andar atrás de profetas que profetizam só bênçãos,
Só que Deus está feliz com você, só que Deus está satisfeito, só trazem boas novas. E passaram a ouvir o que a Bíblia fala sobre o sono da indolência, sobre a desobediência, sobre a nossa rebeldia e se converter dos seus maus caminhos. Meu querido, Deus vai levantar um grande avivamento em toda a nossa nação, em todo o mundo. Então, querido, o profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e contra a apostasia de Israel. Aqui em Ezequiel, no capítulo 6, versículo 3 a 5, amados, ele diz: dirás, monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos os vasos traspassados diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Deus, amado, alertando, sobre o juízo, o seu juízo, por causa da apostasia, por causa da desobediência. Então, amados, é preciso obedecer. Igreja avivada é igreja obediente. Igreja avivada, igreja cheia do Espírito Santo, é a igreja que obedece ao Senhor. Então, amados, diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, porque poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Ele diz aqui: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Assim mesmo, por amor do seu próprio nome, Deus poupou a casa de Israel. Deus poupou o povo de Israel. Aqui em Ezequiel 36, 21, ele fala sobre isso. Tá certo, meu amado? Então, o avivamento no tempo de Ezequiel. No tempo de Ezequiel havia uma calamidade na nação, né? E Deus entra então com a restauração de Israel. Olha, amado, vemos aqui no tempo, o avivamento no tempo de Ezequiel, nós vemos o Senhor levando Ezequiel para um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual em que se encontrava o povo de Israel. Amados, para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali de grande avivamento nacional. Israel estava no estado em que se encontrava aqueles ossos ali naquele vale. Deus estava mostrando para Israel como eles estavam espiritualmente e como eles precisavam de restauração, como eles precisavam de renovação, como eles precisavam de avivamento. Amados, como é que está a igreja dos nossos dias? Ou melhor, como está você nos dias de hoje, na sua fé? Quem sabe você não se encontra também no estado daqueles ossos secos ali naquele vale. Sabe? Quem sabe você está lá, quem sabe você até pensa que já não tem mais jeito, que você já não tem mais forças para se levantar.
Mas olha, Deus tem te incomodado, não é verdade? Deus tem incomodado você porque você largou a boa obra do Senhor. Deus tem incomodado você porque você tem sido relaxado na obra de Deus, não é verdade? Mas nesta visão dos ossos secos havia uma promessa de um grande avivamento nacional, tá? E Deus pode provocar na sua vida, hoje ainda, um grande avivamento espiritual. Amados, depois de profetizar, Ezequiel contemplou, melhor dizendo, um grande milagre nesta visão. Ele diz aqui o seguinte: e profetizei como ele me deu ordem. Olha, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Olha só como que Deus restaurou a fé, a vida, a confiança, a esperança do povo de Israel. Eles estavam ali, naquele vale, como ossos secos. Ora, sem carne, sem nervos, sem tendões, sem pele e o pior de tudo, sem vida, sem espírito. Quantas igrejas, quantos crentes estão justamente nesse mesmo estado? Não é verdade, meu amado? Né? Sem ânimo, dormindo no sono da indolência, sem fé, sem esperança, que é pior, sem vida espiritual, tá? Mas o Senhor tem promessa para você, para mim, para nós, queridos. Sabe? Quando Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos, o grande milagre aconteceu e Ezequiel contemplou esse grande milagre nesta visão. Ele fala que ele profetizou como ele recebeu do Senhor. Então o Espírito entrou neles e eles viveram. E eles se levantaram. E levantou-se um exército em extremo, um exército grande. Amados, quando a igreja entrar neste mistério, quando a igreja, queridos, se voltar para Deus, de fato, haverá um grande mover do Espírito Santo de Deus e a igreja, meu amado, vai revolucionar este século, vai revolucionar o mundo com a palavra, com o testemunho do que Deus é para cada um de nós. O avivamento no tempo de Ezequiel fala sobre a calamidade, sobre a restauração de Israel. Ezequiel fala sobre um vale de ossos secos, tá? Mas ele fala também sobre o rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir, possuía uma trena, uma fita métrica nas suas mãos, com a qual ele mediu uma distância de 3.000 côvados. Essa distância equivale em torno de 450 metros. E fez o profeta passar pelas águas, caminhar por aquelas águas, tá, irmãos? Passar pelas águas, e essas águas chegaram aos seus tornozelos. Então, veio mais etapas, e a cada etapa de 1.000 côvados, ou de 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio. Aí veio pelos joelhos, depois pelos lombos e por fim a nado.
ele já não sentia mais distante do solo, ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, na piscicultura, e daria vida em tudo por onde passasse. Era um grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar. Isso pela misericórdia de Deus. Então, Ezequiel vê aqui o rio das águas purificadoras, águas que curam, águas que restauram o solo, águas que provocam a produção de alimentos, águas que purificam. É isto que Ezequiel vê nestes rios. E o que é interessante é que Ezequiel vai caminhando por etapas. Por etapas. A primeira etapa, Ezequiel ainda tinha domínio do solo. Ele conseguia tocar o solo. Ele ainda poderia mudar de posição, ir para frente ou para o lado direito ou para o lado esquerdo ou para trás. Na segunda etapa, a água já estava, pelos joelhos. Pelos joelhos. Ele ainda continuava tendo domínio sobre aquela trajetória. Na terceira etapa, Ezequiel já estava com a água pelos lombos. Já era mais difícil, quem está com a água pelos lombos, já é mais difícil de se locomover, já fica mais à mercê da correnteza, não é verdade? Amados, na quarta etapa, Ezequiel já não conseguia mais ter contato, firmeza com o solo. Ele já precisava nadar. E é aí que está o estado do crente que está no oceano do Espírito. É aí que o Espírito Santo toma o domínio das nossas vidas. É aí que o Espírito Santo passa a estar na condução das nossas vidas. Quando, queridos, nós perdemos o domínio, o nosso eu desaparece, a vontade do Espírito prevalece. Ali tinha que ser a nado, sabe? O crente precisa nadar no oceano do Espírito. A renovação espiritual depende, meu querido, dessa trajetória. Ninguém começa uma renovação, sabe, queridos, de cima para baixo. Não. Há um processo para que você possa nadar no oceano do Espírito. E esse processo, o anjo aqui dividiu em 4 etapas para o profeta Ezequiel. A primeira etapa até no tornozelo, a segunda etapa até no joelho, a terceira etapa até aos lombos e, por fim, a quarta etapa, Ezequiel já se encontrava nadando no oceano do Espírito. Esse é o projeto de Deus para você. Esse é o projeto de Deus para a minha vida. Esse é o projeto de Deus para a vida da igreja. O Senhor quer promover nos nossos dias um grande avivamento espiritual. Mas a igreja precisa começar a caminhar para esse avivamento. Primeiro até ao tornozelo, depois até ao joelho, depois até aos lombos e então passar a nadar no oceano do Espírito. Amém, querido? Olha, o vale de ossos secos e as águas purificadoras são 2 imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. O segundo ponto, amados, o segundo tópico é os grandes avivamentos no mundo, tá? Nós
sabemos, queridos, que já houveram grandes avivamentos, né, por todo o mundo, avivamentos espirituais que trouxeram a igreja de volta para as suas raízes, de volta para a sua origem, de volta para Deus. Olha, na Europa, por exemplo, houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à situação do povo de Israel, no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Então, pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. Sabe, o Senhor Deus, Ele queria avivar o velho continente. Nós estamos ouvindo de jovens aí fora nos Estados Unidos que já estão num culto que duram mais de 100 horas. Há um grande clamor e que está sendo noticiado pelas mídias. Amados, é tempo de avivamento espiritual. Nós vimos também na Alemanha, em 1722, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América, com a sua ênfase na religião do coração. Então houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Voltados para missões mundiais. A igreja despertou para a obra missionária. Houve um grande avivamento missionário ali na Alemanha, por volta de 1722. Então, amados, na Inglaterra, por volta de 1740, John Wesley e George atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, buscaram a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Amados, um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Amados, no país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, olha só, sabe, o Espírito Santo de Deus, ele usa quem ele quer, quando, como e onde ele quer. Então aí, ali no país de Gales, um adolescente de 13 anos reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus. Visão que ele recebera num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Olha, eis aí o grande obstáculo, o grande impedimento para que haja avivamento na igreja do Senhor: pecado. O Senhor fala para aquele jovem adolescente, tá? Que enviaria, sim, um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus por volta de 1904, 1905, amados, que o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitos países do mundo. Então nós estamos vendo aqui, amados,
avivamentos grandiosos que aconteceram na história da igreja do Senhor, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, quanto na vida da igreja dos nossos dias. Nos Estados Unidos, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso, então, houve vários avivamentos na nação americana. Charles Finney, ele foi usado por Deus, amados, para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência, de Morgan no movimento de vida profunda que pregava um viver pleno na presença de Deus contra uma vida morna, que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Então, os Estados Unidos, uma nação cristã, que nasceu no berço cristão, mas que estava vivendo uma vida morna, desanimada, uma vida completamente já indiferente à obra de Deus, à obra missionária. Então Deus provoca um grande avivamento ali também nos Estados Unidos. Amados, o que nós vemos aqui nos grandes avivamentos do mundo, nós vemos também raízes do avivamento pentecostal. Em 1990, Charles Fox, um obreiro leigo, pregador itinerante, ele resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Então ele fundou lá o Instituto Bíblico Betel, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Os alunos começaram então a estudar Atos capítulo 2. E a partir desse estudo, esses alunos foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Aí está novamente um avivamento espiritual. Em 1901, Houston, lá no Texas, o pastor negro, filho de escravos de Louisiana, de William Joseph, pertencente a um grupo chamado Santidade, ele foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo com evidência das línguas estranhas. Esse ano de 1901, amados, é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Já em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali ele começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bonnier, lá em Bray Street. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava mais a todos. E então procuraram um novo prédio. E Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa, lá no número 312, em Los Angeles, onde ele fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. E ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Então, amados, nós estamos vendo aqui vários avivamentos realizados pelo mundo afora, os grandes avivamentos no mundo. Sabe, Deus,
Ele quer uma igreja viva. Ele quer um povo renovado, um povo avivado, um povo cheio de poder. Pois o próprio Cristo delegou poder à sua igreja. Então o que nós entendemos? Que grandes avivamentos marcaram a Europa. Esses grandes avivamentos impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. Olha, queridos, falando sobre avivamento, é importante nós entendermos, que precisamos do avivamento espiritual para sermos usados e ousados na obra de Deus, tá? Então, avivamento espiritual muda atitudes, muda pensamentos e propósitos, tá? Então, amados, não precisamos reconstruir os acontecimentos do início do século, tá? Tampouco necessitamos copiar com exatidão o que está relatado lá no livro de Atos. Charles Finney diz que, passada a primeira onda do avivamento, as pessoas começam a desobstruir os canais de Deus, os canais que Deus usa, para que o fluxo do Espírito possa correr livremente, tá? Então, quando Deus envia o reavivamento em resposta ao arrependimento e à fé, Ele usa novos canais. Por toda a história, irmão, nenhum avivamento tem sido exatamente a réplica de outro, tá? Nosso clamor por avivamento deve ser constante. Finney disse que em qualquer tempo significa arrepender-se primeiro. Então, todo avivamento só vai acontecer na vida da igreja, na minha vida ou na sua vida, se houver arrependimento, sabe? O pecado, ele sempre obstrui, sabe, os canais por onde o Espírito Santo de Deus navega na nossa vida. Então é preciso haver arrependimento, é preciso abandonar os maus caminhos para que a nossa terra seja sarada, para que Deus volte a operar poderosamente na minha vida e através dela. Está entendendo, amados? Então é importante lembrarmos que a palavra-chave para o avivamento espiritual se chama arrependimento e confissão de pecados. Tá certo, queridos? Então, nosso terceiro tópico fala sobre os avivamentos mudam a história. É verdade. O avivamento espiritual muda a história. Olha, o avivamento espiritual provoca impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que, amados, os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas vamos ficar aqui com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. Num contexto de tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Então, só um verdadeiro avivamento espiritual pode remover o pecado da divisão de qualquer espécie, pode remover o preconceito. Quando passamos pelo avivamento espiritual, amados, nossa vida muda. O avivamento espiritual, ele produz impactos profundos no mundo, ao ponto de mudar conceitos e preconceitos.
A geração depois dos avivamentos. Olha, também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças na igreja. Mas infelizmente não mudaram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram. E seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto de manter o fogo aceso. Sabe quando você está lá fazendo aquele churrasco, que você prepara lá o carvão, você faz o fogo, você sopra, o fogo é avivado e se torna aquele grande braseiro, e aí tá tudo bem, já se pode colocar lá a bisteca, já se pode colocar lá a calabresa para assar, e você entrega para alguém para que ele tome conta, e ele não presta atenção, e ele não cuida do fogo, e o fogo se apaga, e a bisteca não é assada, a calabresa não é assada, ou fica mal assado, porque faltou fogo, aquele fogo avivado, aquelas brasas fumegantes que você entregou na mão daquela pessoa, se apagaram, ou estão apagando, porque ele não abanou, ele não soprou, ele não repôs o carvão consumido. Então, amados, muitas vezes os avivamentos cessaram. Por quê? Porque os continuadores não tiveram o mesmo ânimo, a mesma coragem, a mesma fé, a mesma determinação para manter a chama acesa. É importante entendermos isso. Ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos, tanto cultural, quanto político, quanto econômico. Então, o avivamento espiritual muda a história de um povo, muda a história da igreja, muda a história de uma nação. Então, amados, é imprescindível que busquemos o avivamento espiritual. Para concluir, quero deixar para você aqui o seguinte: Deus deseja operar nas igrejas no mundo. Deus deseja promover um poderoso avivamento espiritual e venha sacudir as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, amados, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo, isso com perseverança e fervor. É preciso que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. É preciso que o Espírito Santo sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real, seja abundante em nossos cultos. Amém? Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, que o Senhor venha abençoar a igreja, que nós sejamos alcançados pelo grande avivamento espiritual. Vamos lembrar um pouco do que nós estudamos? Olha, a respeito de que o profeta Ezequiel alertou o povo. Olha, o profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Deus não mudou, Ele é o mesmo ainda hoje. E os juízos duros de Deus para com o povo de Israel permanece o mesmo e se aplica a nós também. Segundo, o que a visão no vale de ossos secos representava?
Bem, queridos, essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel, que também se aplica ao estado espiritual da igreja nos dias de hoje. Precisamos sim de um grande avivamento espiritual. Terceiro, cite os 3 países da Europa que ocorreram avivamentos. Você lembra deles? Inglaterra, Alemanha e País de Gales. Quarto, que tipo de avivamento ainda impacta o mundo inteiro? O avivamento que ainda continua impactando o mundo, amados, é o avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro e continua ainda impactando. Mesmo que o braseiro já não seja o mesmo, que as brasas já estejam desgastadas, que o cuidador desse braseiro não tenha renovado o carvão. Queridos, ainda dá tempo. Colocar mais carvão nesse braseiro, para que as brasas aumentem, o fogo se multiplique e o grande agir de Deus continue acontecendo nos dias de hoje. Quinto, que tipo de esferas é possível observar como impacto de avivamento? Olha, é consenso entre os estudiosos dos avivamentos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia, como também na cultura. Tá certo, amados? Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, a minha, as nossas vidas, e que a lição de hoje possa contribuir para o avivamento espiritual da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor pela bênção, pela vida. Somos gratos a Ti pela lição de hoje. Fala nos nossos corações e que esta lição, meu Deus, possa alcançar milhares de pessoas e milhares de pessoas possam serem abençoadas através dela, em nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos, pedimos pela saúde daqueles que estão doentes, pedimos, meu Deus, o avivamento espiritual daqueles, ó Deus, que estão aí no sono da indolência, que haja despertamento e que tenhamos uma igreja viva, cheia de poder, com milagres, sinais e maravilhas acontecendo por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu sei que a nossa lição ela é um pouco longa, né? Nós temos sempre 1 hora, né, de gravação, mas o nosso desejo é esclarecer o máximo, né, a lição. Agora eu quero fazer um convite especial para você, tá? Daqui a pouco, às 7h30 deste domingo, nós estaremos lá no templo sede da nossa igreja, tá? E ali nós vamos estar estudando a lição de hoje, de forma presencial. Se você mora aqui em Santo Antônio do Tauá, você pode estar lá com a gente. Se você mora em outro lugar, você pode procurar uma das nossas igrejas, tá? Que com certeza você será muito bem recebido. Se você desejar informações sobre a comunidade batista cristã e onde encontrar uma das nossas igrejas, você pode entrar em contato comigo mesmo através do nosso WhatsApp, 0 operadora 91 984 56 2206. Eu sou o Bispo Antônio Dias e estou a seu dispor para te ajudar a encontrar a igreja mais próxima. Olha, desejo de todo o coração que a graça de Cristo alcance você, sua família e ainda mais. Convido você para estar às 19 horas deste domingo conosco lá no templo sede da nossa igreja ou em uma das nossas igrejas para participar do culto da família. Será um culto muito abençoado e eu estarei lá com a minha família para receber a sua ali em nome de Jesus, tá certo? Nós temos igrejas
em vários bairros daqui de Santo Antônio do Tauá. Temos igrejas também em Belém, temos igrejas no estado do Amapá, e você pode procurar uma das comunidades batistas cristãs e ali você vai ser muito bem recebido. Deus abençoe sua vida, Deus te dê um domingo de muita bênção, de muita paz, tá? E creia. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, nos ajude a levar o Evangelho, a palavra de Deus a mais pessoas. O desejo do nosso coração é que mais pessoas sejam alcançadas e nós possamos assim, amados, ganhar mais pessoas para Jesus. Temos que somar as nossas forças, não é? Deus te abençoe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.